Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Olá, estamos aqui de novo com o programa Espírita Amor e Caridade e hoje debatendo um tema muito importante, que é o homem de bem. E para isso nós temos aqui duas pessoas muito queridas, o Paulo Moraes e a Doris Gandres, que são pessoas que divulgam a doutrina espírita. O Paulo é advogado e exerce as funções voluntárias dele de divulgação da doutrina espírita aqui na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Paulo, muito obrigado por você ter vindo e poder participar conosco desse trabalho tão importante. É sempre uma alegria falar de Jesus. Então... E temos aqui também Doris Gandres. A Doris é tradutora, ela tem um trabalho de divulgação em colunas de jornais espíritas e fora disso tem um livro muito bacana que ela também vai poder falar um pouquinho dele. Enfim, uma grande trabalhadora do bem e que exerce as suas atividades voluntárias de divulgação da doutrina espírita na Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. Doris, muito obrigado pela sua participação. Você aqui traz esse detalhe da cultura da revista espírita, como a gente costuma sempre falar. Eu que agradeço imenso a oportunidade de estar aqui e fico muito, muito feliz de poder participar e contribuir de alguma forma para que conheçam um pouquinho mais essa nossa doutrina de luz. Que é o grande objetivo dos nossos trabalhos. Então, para nós, na doutrina espírita, poder debater alguns temas como esse, que se relacionam com o meio de bem, nessa situação tão complicada do mundo atual. A gente vê as crises morais, vê pessoas cometendo atos criminosos, violentos, a gente vê as ações dos diferentes países, os diferentes partidos políticos nos diferentes países e fica aquela questão. O homem de bem, ele teria lugar hoje em dia nesse mundo? O que seria para nós, então, o homem de bem? O que você pode dizer para a gente, Paulo, sobre essa visão do Espiritismo? Pois é, a gente pode repensar Jesus quando ele fala: sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Essa é uma passagem muito significativa de Mateus, porque ele convoca aqueles que estão ali conversando com ele a olhar a humanidade de uma forma fraterna, não de uma forma personalizada, individualizada, sectária para pequenos grupos. Ele chega a dizer: amar a quem nos ama não é vantagem, gostar de quem gosta de nós, prestigiar quem nos prestigia, isso também não fazem os publicanos? Então, a expectativa de Jesus quanto ao homem de bem é nós olharmos a humanidade, independente de raça, de religião, de nacionalidade, de etnia, seja do que for, todos como pessoas dignas de respeito, fraternas. E, obviamente, a proposta do homem de bem é uma sequência de construções que precisamos realizar dentro de nós para, pouco a pouco, chegarmos a isso. Quando falamos de homem de bem, nós temos que remeter a nossa imagem a Jesus, como modelo. Queria até que a Doris, de repente, conversasse. E nesse caso, por exemplo, pegando esse gancho que o Paulo falou, esse Cristo como modelo, será que, diante de tantos modelos mais modernos ou mais atuais, ainda há espaço para o Cristo nessa sociedade como um exemplo de homem de bem? Eu acredito que sim. Acredito piamente, como se dizia, que sim, porque ele conseguiu resumir uma coisa importantíssima, que foi a vivência do amor incondicional, né, que a gente ainda não atingiu.
vai demorar um pouquinho, embora a gente já tenha tido entre nós mais próximos da nossa condição social, moral, fraterna, já tivemos muitos que chegaram próximos. Nós tivemos um Gandhi, nós tivemos, né, o Martin Luther King, o Nelson Mandela e outros tantos bem próximos de nós, mas que já estão nesse exercício mostrando que é possível. Nós vamos passo a passo, à medida que a gente vai introjetando a lei divina, aquela que já está dentro de nós, né? Aquela sementinha crística que nós já trazemos, à medida que a gente deixa ela ir germinando, nós vamos chegar exatamente a viver todas essas condições crísticas naturalmente, porque é a nossa destinação. Então, nesse a caso, nossa destinação não é a ignorância, não é o sofrimento, não é a infelicidade, ao contrário. Ficar apenas reclamando da vida. Não, absolutamente, porque reclamar só nos trava, né? Só atrapalha, são tropeços na nossa caminhada, né? E nesse caso, aproveitando que vocês dois, né, já têm muita intimidade com o próprio estudo e até uma informação, as pessoas vão ficar achando, mas eles estão com uma cola, nós espíritas estudamos, nós não somos pessoas assim que temos um conhecimento porque estalamos o dedo. Não, porque a gente estuda. As obras espíritas estão aqui todas para serem muito estudadas. Então aqui o debate ele é franqueado, nós divulgamos as perguntas antes e todo mundo se prepara para fazer o melhor para você. E para isso a gente estuda muito. Porque então nós temos as nossas colinhas aqui. Nós não temos a pretensão de ter o conhecimento todo que está dentro da codificação e outras obras, né? Mas temos o desejo de poder transmitir o mais fielmente possível esses ensinamentos que, na verdade, são simplesmente o quê? Os ensinamentos da lei divina, da lei de Deus, das leis naturais. Porque as leis de Deus são as leis naturais. E nesse caso, nada mais por exemplo, esse homem de bem, essa proposta de homem de bem que a doutrina espírita traz inspirada no Cristo, esse homem de bem, ele é um homem que vive isolado, vive insulado das coisas, ou ele é uma pessoa que tem que estar na fila do mercado, ele tem que estar no engarrafamento? Como é que é esse homem de bem no dia a dia? Ele tem que estar inserido no mundo, na sociedade, na comunidade, na família, porque ninguém progride sozinho. Ninguém é feliz sozinho, né? A comunidade é aquela pedra, né, que justamente transforma o carvão em diamante. Então é no interrelacionamento que nós vamos aprimorando entre nós todos, todos se ajudando, se entreajudando, mesmo nos momentos de desencontro, porque são esses momentos que nos lapidam e que nos ajudam a ser homens de bem amanhã, né? E no caso, por exemplo, você falou para nós da lei divina, o Paulo também falou da questão do Cristo, é possível atingir a perfeição aqui na Terra? Porque o homem de bem dá a impressão, então, para todos nós, que ele é um homem perfeito. Dá para ser perfeito na Terra? Com as características dela agora? Olha, Kardec diz para nós o seguinte, logo no início do Livro dos Espíritos, né? Ele coloca Deus, e definindo Deus, ele diz, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Portanto, perfeito. Você perguntou sobre perfeição. Isso. Perfeito é aquilo que está pronto, acabado, e não há o que mudar. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Nós, respondendo a sua pergunta, como somos também uma criação de Deus, criaturas de Deus, somos perfectíveis. Mas esse é um processo. E a diferença de perfectivo e perfeito? Porque a pessoa que nos está assistindo, ela talvez não tenha assim, muito o contato com essas palavras. O que seria a diferença de ser perfeito e ser perfectível? Perfeito é aquilo que foi feito de uma só vez, é bonito, está pronto, não há o que retocar. Deus. Perfectível é aquilo que num processo de esforço contínuo de transformação, um dia atinge uma perfeição possível, que não é a de Deus. Relativa, né? É uma criatura. É uma perfeição relativa. Jamais o homem pode ter a pretensão de atingir a perfeição divina. Mas é um caminho.
Fala, É interessante, né, ligado a essa questão, você colocou se aqui na Terra podemos atingir. Na famosa questão do Livro dos Espíritos, né, quando nos dá a doutrina espírita, nos dá Jesus como modelo e guia, há um comentário de Kardec que eu acho extremamente interessante para a nossa reflexão. Porque Kardec diz que Jesus, como modelo e guia, é o padrão de perfeição a que a humanidade na Terra pode aspirar. Espera aí, repete essa frase, porque as pessoas ficaram assim, né, degustando a ideia. Repete a frase, por favor, Doris. Kardec diz o seguinte, que Jesus veio nos mostrar que a perfeição possível para a humanidade na Terra, na sua vivência enquanto espírito encarnado aqui na Terra, naturalmente depois desse processo todo, né, que nós estamos executando agora. Eu estou aqui imaginando o seguinte, se é a perfeição possível dentro da Terra, a Terra ela é o mais perfeito possível? Ainda não, mas ela sofrerá, e já sofreu, né? Já veio de períodos mais brutos, mais ignorantes, entre aspas, se referindo à Terra, né? E vai também, caminha também junto conosco o caminho, a estrada da evolução. E no caso então, essa perfeição que a gente consegue entender com Jesus, ela ainda será aperfeiçoada em função da nossa própria evolução. Da nossa própria evolução, porque somos nós, criaturas, que arrastamos a evolução dos elementos que compõem, né, digamos, a parte material que necessitamos na existência terrena. E esse homem de bem, como que ele pode influenciar não apenas na evolução do planeta, porque isso aí depende de vários outros fatores, mas como esse homem de bem, que é uma opção, né, como vocês falaram, então o homem de bem ele se transforma, ele se melhora, como que esse homem de bem ele pode ajudar os outros também a se melhorarem? Eu volto à doutrina, porque há um momento dentro da lei do progresso em que um comentário ainda de Kardec diz: quando alguns progridem, eles se adiantam e arrastam a massa. E a gente já teve comprovação disso na própria história da humanidade, né? Não estamos hoje nessa condição, a não ser porque alguns mais adiantados nos ajudaram a caminhar até aqui com um pouquinho mais de segurança e lucidez. Então, o homem de bem é esse homem que ajuda os outros a detectarem dentro de si as possibilidades de crescimento. Porque a gente observa, a gente vê os exemplos, a gente estuda, né? Mas a evolução, o progresso da criatura é individual. Nós é que trabalhamos à medida, né, com os nossos esforços, o nosso progresso. Nós construímos o nosso progresso e com isso ajudamos. O homem de bem vivendo na comunidade, com seus exemplos fraternos, amorosos e de dignidade, ele ajuda uma porção de outros que o conheçam, que estejam ali jornadeando com ele, a tentarem fazer a mesma coisa, né? E uma coisa que o homem de bem ele faz é seguir o horário. Infelizmente, o nosso primeiro quadro está terminando agora, mas nós voltamos já, continuando com o programa Espírita Amor e Caridade, hoje falando sobre o tema O Homem de Bem. Não desligue, já voltamos. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato.
Olá, voltamos com o programa Espírita Amor e Caridade e hoje conversando sobre o tema O Homem de Bem. Temos aqui o Paulo, temos a Doris e vocês viram no primeiro momento como que a doutrina espírita ela esclarece alguns pontos, falando sobre a questão do Cristo. E é uma coisa que fica assim muito para todos nós, porque as pessoas acabam não achando ou não acreditando que a doutrina espírita ela também é uma doutrina cristã, que nós também temos o Cristo como esse padrão, como esse modelo, esse guia. Como que a gente pode, Paulo e Doris, poder assim falar para as pessoas, olha, o espírita também é cristão? Na verdade, evangélico seria todo aquele que usa para normatizar a sua vida, seus atos, seus sentimentos, o Cristo, os ensinamentos do Cristo. Seja ele católico, seja ele protestante ou espírita, e todo aquele que usa dos ensinamentos do Cristo para viver, para sentir, com certeza é evangélico. Então, no caso, nós também podemos dizer, sem que isso seja assim um erro, que o espírita, ele também é um cristão e é também um seguidor do Evangelho, como as outras denominações cristãs. Com toda certeza, com toda certeza. É interessante essa colocação, Paulo, até porque a gente lembra, né, que quando Kardec começa a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, e logo na introdução ele coloca isso, né, logo nas primeiras palavras da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca exatamente isso, né, que ele foi buscar a moral do Cristo dentro dos evangelhos conhecidos, né, Lucas, João, Marcos, Mateus. Ele foi buscar aquela parte que é justamente o que é importante para nós, para o nosso crescimento espiritual, que é o ensinamento moral do Cristo. Porque muitas outras coisas foram discutidas no decorrer dos séculos, e inclusive até deturpadas. Mas quando se trata do ensinamento moral crístico, não há o que deturpar. Né? É a moral absoluta, é a moral do amor, é a lei do amor, da justiça e da caridade. Né? Para quem não conhece, esse aqui é uma das edições do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que está servindo de base para as nossas conversas de hoje. E aqui a gente tem a essência daquilo que o Cristo trouxe para a gente poder debater, não apenas esse debate hoje no nosso programa, mas o debate para a vida. Porque afinal essa busca da perfeição, por que ela tem que ser feita? Por que a gente tem que buscar essa perfeição? Porque é importante para nós, e não apenas nós espíritas, mas todos nós, buscarmos essa perfeição e tornarmos homens de bem. Herculano Pires, que é um espírita conhecido, José Herculano Pires, com muitos livros, né, o professor José Herculano, ele dizia, né, que o Evangelho é nada mais, nada menos do que o código do bem viver. Porque, né, observando os ensinamentos do Cristo, da parte moral, fraterna e justa, você se torna um homem de bem, que é o tema da nosso debate de hoje. Né? E no caso, essa busca da perfeição, como a gente já colocou no primeiro bloco, ela é uma ação diária. Mas como a gente poderia então, Paulo, ver assim, uma pessoa ela conseguiu o início desse processo de mudança, o início dessa transformação? Como é que a gente poderia assim, ver, acima de tudo, nós mesmos, que a gente está conseguindo entender melhor essa questão de sermos homens de bem? Na verdade, tem uma pergunta, né, no Livro dos Espíritos, né, sobre essa questão da evolução, e diz o seguinte: um velho sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Eu acho que hoje a humanidade, de uma forma geral, tão preocupada com a prosperidade, com as questões materiais, que são necessárias, são importantes, mas, na verdade, nós somos espíritos. Esse não é o nosso mundo. Estamos aqui de forma transitória. Na escolinha. Estamos na escola. Planeta Terra, escola. Muito bom, isso mesmo. E as pessoas vivem aqui como se aqui fosse o principal e o mundo espiritual o mundo acessório. Então, no caso, por exemplo, me lembrando aqui de uma citação do Cristo, né? Quando ele fala que o meu reino não é neste mundo. Por isso, então, significa que a gente tem que sofrer na Terra ou a gente pode buscar uma felicidade possível? De forma nenhuma, precisamos ter
Na verdade, o homem só cresce pelo amor. A dor, o sofrimento, ele se apresenta quando o homem teima em ser rebelde, em contrariar a lei divina, os evangelhos. Se nós tivéssemos tido a capacidade de assimilar a sabedoria e o amor do Cristo, hoje viveríamos uma outra sociedade. Hoje as desigualdades já estariam extintas. Ninguém hoje passaria fome, ou estaria doente, desamparado, porque na verdade hoje existem recursos suficientes para todos. É interessante, né, como que você colocou, eu me lembrei da questão que é tão frisada dentro da nossa doutrina, né, que o grande problema nosso foi o desenvolver no decorrer das dificuldades e do nosso crescimento equivocado, moral, né, do interesse pessoal. E o interesse pessoal é o pai do egoísmo e do orgulho. E o egoísmo você só vai vencer, nos ensinam, né, a partir do momento em que houver para a criatura a predominância da vida moral e não da vida material. Isso que eu ia perguntar. Então, nesse caso, a preocupação do homem de bem, ele vai ter que trabalhar para se sustentar. Ele não vai ficar na dependência dos outros. Mas então, como é que ele vai fazer, por exemplo, numa situação do dia a dia, em que ele se vê convidado a uma situação de promoção? Como acontece com você. E ele, de repente, entender que ele sendo promovido, alguém não será promovido, e ele, sim, por um sentimento de caridade, ele não aceitaria a promoção. Como é que seria isso? Isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam vendo, mas será que eu tenho que aceitar ser promovido ou não? Enfim, como é que ficam essas questões do embate do dia a dia? Olha só, eu entendo o seguinte, que a doutrina é muito clara. Nós reencarnamos para progredir em todos os aspectos, emocionais, culturais, sociais, afetivos, intelectuais e espirituais. No que diz respeito ao dia a dia de uma vida profissional, ninguém precisa se preocupar se por méritos, competência, qualificação, um dia é colocado numa posição acima. Pelo contrário, lá estará um homem de bem, para ajudar outros, gerenciando, dirigindo. Se os melhores lugares, os lugares superiores forem reservados apenas aos maus, como o mundo vai modificar? Na verdade, precisamos envidar esforços para que os bons cheguem lá, para que os bons governem, para que os bons orientem. Na hora que os recursos, que são de todos, estiverem na mão dos bons, maior justiça haverá. Mas para isso é necessário que os bons deixem de ser tímidos, né? Porque muitas vezes também o que acontece é que a caridade, de uma forma geral, comum e até dentro do meio espírita, ela é mal interpretada. Muitas vezes ela soa como omissão, né? Como omissão, e aí os bons se recolhem para não ofender. E dentro da própria doutrina tem essa questão, né? Que os maus são audaciosos, mas no dia em que os bons deixarem de ser tímidos, eles preponderarão. E foi então que eu me lembrei da questão em que diz o seguinte, quando Kardec pergunta qual é a nossa missão de espíritos vivendo aqui na Terra, ele diz que é instruir os homens, ajudá-los a avançar e melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais, porque nós estamos no mundo material. No caso então, Doris, essa necessidade de reforma moral é uma necessidade do homem e que influencia as organizações na qual, como o Paulo lembrou, esse homem de bem está inserido. Sem dúvida, porque uma outra coisa, lá em Obras Póstumas também, né, enfim, está dito, né, que não adianta você melhorar leis, instituições com organização de normas, regras, as melhores possíveis, se a criatura não tivesse melhorado também, porque vai desvirtuar as leis, vai desvirtuar as normas em proveito do seu interesse pessoal, aquilo que nós falamos há pouco. Né? Então, no caso, pegando o que a Doris falou, Paulo, o homem de bem, então, ele tem que ser audacioso. Mas qual seria o limite dessa audácia
para que essa audácia ela seja uma ação audaciosa, característica de um homem de bem e não uma intolerância. Como é que a gente pode perceber assim esse viés? Meu amigo, nós precisamos respeitar o direito de todos. O nosso direito acaba quando começa o do outro. Isso tem sido sistematicamente ignorado por um ponto que já foi colocado aqui, que é o egoísmo. Felicidade é um bem coletivo. Como eu posso estar tão bem na minha casa, sob um teto que me protege, com uma mesa farta, enquanto outros moram na rua, outros não têm acesso às coisas básicas? Uma sociedade precisa tratar da necessidade de todos. Não importa se o indivíduo nasce pobre ou rico, se ele tiver escola de qualidade, com certeza um dia ele será um homem integrado, inserido na sociedade. Ele não precisa se marginalizar. Nós precisamos zelar. Por isso Allan Kardec, antes professor, se preocupou tanto com a educação pública. Todo o enfoque dele era educação pública de qualidade. E promoção social a partir da educação. De forma integral, né? Isso é muito importante. E a gente percebe hoje em dia já, né, vários segmentos da sociedade como estão chegando a essa visão do homem, da criatura, não só como a matéria, o corpo, os órgãos, a inteligência do cérebro, que é considerado, né, uma substância do cérebro, mas não, estão começando a ver a criatura como algo além. E já se percebe isso dentro da sociedade. Isso até está mudando a ideia do QI, que é o coeficiente de inteligência, por um QE, que seria esse coeficiente emocional. Emocional e agora já temos um mais além, que é o coeficiente espiritual. No caso do bem, ele seria uma pessoa que ele ficaria assim restrito a uma prática religiosa, ele ficaria restrito a uma forma de devoção que só ele seria a pessoa mais bem indicada. Olha, eu sou homem de bem, me respeite. Como é que seria essa relação do homem de bem com Deus e com as suas questões espirituais? Já falamos sobre isso. A verdade, nós estamos precisando mais de religiosidade do que religião. Isso, eu ia dizer exatamente. As pessoas frequentam os cultos e fazem cultos exteriores. Culto, quando ele fala, é toda reunião de origem, tradição ou de características religiosas, para que ninguém se sinta ofendido. Claro. São válidos, são úteis, têm sua finalidade. No sentido de estarem ali, de confraternizarem, cada um dentro da corrente religiosa que julgar que mais lhe convém, porque todas são boas na medida que levem a Deus, que façam que o homem se transforme em alguém melhor. Porém, com justiça para todos, Jesus caminhava diariamente entre os homens e espalhava o seu amor, a sua bondade, a sua sabedoria entre os homens. Não adianta ir ao domingo ao culto e de segunda a sábado agir fora dos princípios que professa no domingo. Então, no caso, seria manter uma coerência religiosa. Não adianta ele ser espírita só na reunião espírita. Ele tem que ser espírita em todas as situações da vida dele para que ele possa ser visto como um homem que está na sua reforma moral. Mas agora, uma outra coisa também que nos acompanha diariamente, que é o tempo. E o tempo nos diz que esse quadro, infelizmente, está chegando no seu final. Mas calma, não precisa ficar nervoso. Um homem de bem, ele tem esperança, tem paciência. Nos aguarde, já voltamos com o programa Espírita Amor e Caridade. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade, bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo.
voltamos com o programa Espírita Amor e Caridade e hoje falando sobre o tema O Homem de Bem. Você deve estar vendo, caramba, 2 blocos, já foi discutido muita coisa e podemos te garantir, há muito mais para ser dito e que talvez não caiba no programa de hoje. Pensando sobre tudo isso, sobre a necessidade da reforma moral, sobre o homem que tem que assumir as suas responsabilidades, haveria algum tipo de benefício, por exemplo? O homem de bem, ele estaria livre de sofrer algum tipo de consequência, de ação? Ele seria privado de problemas? Ou ele, exatamente por ser uma pessoa de bem, ele está no mundo e vai enfrentar os problemas do mundo? Bom, Jesus, o ser mais amoroso, mais perfeito, que jamais teve outro que se assemelhasse a ele no planeta, não foi poupado das dificuldades do mundo. Enfrentou todas elas. A injustiça, a ingratidão, o sofrimento. E por isso ele disse, venci o mundo. Então, a verdade é que nós temos problemas sim. Não problemas que recebemos por castigos divinos. Temos problemas porque, por entendermos a imortalidade da alma, por entendermos o processo da reencarnação, sabemos que, em algum momento, nesta presente existência, ou em outras, cometemos desatinos, erros, equívocos, crimes, prejudicamos a outros, lesamos o patrimônio de alguém, traímos ou abandonamos alguém ou uma família, e hoje, de alguma forma, o ajuste divino se processa não por castigo, mas por uma lei natural. Oportunidade de refazimento, né? A gente poderia Isso é muito pensar interessante, muito que, por importante. exemplo, o homem de bem, ele, por mérito, ele sofre? Ou seria uma ousadia? Haveria mérito no sofrimento do homem de bem para ele exemplificar para os outros como é que é possível sofrer com dignidade? Como foi, por exemplo, com Mahatma Gandhi, como foi com o Papa João Paulo II e outros que passaram por dores, por problemas, não foram privados disso e exatamente deram um exemplo sobre como passar pelas dificuldades da vida. Seria um mérito? Seria mais uma necessidade? Como que nós podemos entender isso? É toda ação realizada, né, de boa vontade no sentido assim de você estar justamente exemplificando a fidelidade a determinados princípios, sobretudo se são princípios morais, tem mérito. É a coerência, né, que Paulo falou. Né? Por exemplo, eu citei há pouco no início, né, Nelson Mandela. Nelson Mandela, para não abdicar dos seus princípios, ele não aceitou uma liberdade de qualquer forma. Ele permaneceu 28 anos preso e só aceitou ser liberado quando respeitaram os princípios honrados por ele, que era a liberdade do seu povo, né? Então, sempre haverá mérito, né? E vai depender sempre da condição moral do espírito. Sobretudo se ele não usar aquilo com vaidade, com orgulho, mas simplesmente para exemplificar, para mostrar que é possível você respeitar os seus princípios ético-fraternos morais. Ou seja, a questão da coerência ela é fundamental para que a pessoa ela se sinta na condição de um homem de bem. Ele é coerente com os princípios religiosos que ele esposa, independente de quais sejam. É interessante a gente notar que, de toda forma, há pessoas agnósticas, ou seja, aquelas que não dizem nem sim nem não para a religião, não professam nenhuma religião, assim como há criaturas que não têm nenhuma, o chamado ateu, né? E que, no entanto, tem um comportamento moral, fraterno, amistoso e amoroso com todos os que convivem com ele, né? E sabe por quê? Porque a semente está lá. Ela independe da religião. Ele não acredita em Deus, mas como Deus disse o acredita colega nele. aqui, o meu querido amigo aqui, ela independe, né? E há um livro que eu acho muito interessante, é do Espírito Amed, pelo médium Espírito Santo Neto, né? Francisco. Francisco do Espírito Santo Neto, chamado Estamos Prontos.
Porque desde o nosso início de caminhada com o princípio inteligente, naqueles nossos primeiros passos e tudo mais, a gente tem eu não tenho outra palavra, eu vou usar a palavra instinto, o instinto do bem, o instinto que nos impulsiona à procura do bem. De É sermos muito interessante para isso. poder sermos felizes. Paulo, pegando um pouco essa questão da coerência, até porque você, como advogado, consegue entender um pouco mais desses mecanismos da lei. Uma pessoa coerente, como é que ela fica, por exemplo, eu digo isso muito para os meus alunos, o indivíduo livre é aquele que segue a lei. Como é que a gente pode, entender isso na questão do homem de bem, pensando na lei divina? Quer dizer, ele segue a lei, ele frauda a lei, como é que é? Esse homem de bem, como é que ele vive, afinal? Já que ele não está isento de sofrimento, para que vai servir ser um homem de bem? Já que no final das contas ele vai sofrer também. Bom, na verdade, eu até faria uma distinção. As pessoas fazem uma confusão entre dor e sofrimento. Muitas vezes as pessoas têm dor, sofrer é opcional. Um indivíduo que tem uma doença e que ele aprende a conviver com a doença, quando não há, naquele momento, uma possibilidade de tratamento ou cura. Mas ele vive com alegria, fazendo dentro daquilo que está ao alcance dele, pelas suas condições físicas, sem revolta, porque na Terra tem muita injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Você falou uma coisa muito interessante, eu me lembrei que outro dia nós assistimos uma entrevista de Leonardo Boff, e ele dizia o seguinte, que o contrário da pobreza não é a riqueza, é a justiça social. O homem de bem, ele é justo social? Com toda certeza. Com toda certeza. Então, a verdade é que as pessoas precisam compreender as leis divinas. Nós precisamos viver não de acordo com as leis humanas, mas de acordo com as leis divinas. Por isso a importância do Evangelho de Jesus. Nem toda lei humana, ela é legal, mas não necessariamente moral. Esse é não necessariamente moral. Aquilo que é legal numa época, em outra época, às vezes é ilegal. Depende da evolução de cada civilização, de cada sociedade. As leis divinas jamais serão alteradas. Foram feitas uma vez e aí ficarão, porque são perfeitas. E no caso, essa validade da lei divina, ela tem uma validade que não fica circunscrita à Terra, né? Não, ela rege todo o universo, toda a criação. São as mesmas leis, tudo e todos estamos sujeitos à mesma lei de justiça, amor e caridade. E é interessante que a lei é justa, mas ela é amorosa e é caritativa. Ela encharcada não pune. De misericórdia, né? Porque ai de nós se não ela não fosse. Pune, ela gera um sentimento de promoção. E é interessante a gente poder pensar que ela não vale só para a Terra. Significa, então, que todos os espíritos em todo o universo, daquilo que nós conhecemos e que não conhecemos do universo, eles são todos regidos por essa mesma lei e não há benefícios para ninguém. Não há privilégios. Não há privilégios. Todo ninguém. mundo teve que batalhar para estar onde está. Todos. Inclusive Tudo o Cristo. E todos, inclusive o Cristo, que foi criado como cada um de nós, porque nós seremos Cristos um dia. Que passou pelas nossas mesmas dificuldades, pelas nossas mesmas dores. E uma pergunta, uma Por isso ele curiosidade. diz, eu venci o mundo. Porque ele se desligou inteiramente de todo e qualquer apelo material. Nesse processo de evolução que o homem de bem faz, nós conseguimos entender que nós estamos melhores. Na questão de sermos perfectíveis, nós estamos hoje melhores do que aquilo que nós fomos em vidas anteriores. O Cristo, ele hoje em dia, ele está melhor do que quando ele esteve aqui entre nós? É possível. É muito provável com toda certeza, ele está evoluindo. Eu acho que o nosso problema, né, com a questão da perfectibilidade, é porque nós não temos uma clara perspectiva dos propósitos da vida, que não é ser nem gari, nem presidente, nem general, nem médico. Nós podemos ser todas essas coisas. Todas são atividades honradas, etc. Mas, na verdade, nós nascemos para melhorar moralmente.
E Com certeza. as pessoas, ao viverem aqui no dia a dia, esquecem-se de se observar, de perceber intimamente certas características da sua personalidade, aquilo que todos veem. Todos os nossos defeitos são vistos pelos nossos parentes, pelos nossos colegas no trabalho, pelas pessoas na rua, todos veem, menos nós. Porque não temos o hábito de nos examinar. E o homem de bem Hoje em examina. dia, Com certeza. Ele O ponto de partida da transformação é a identificação do problema. Se eu não sei quais são as minhas deficiências, por que mudar? Eu sou perfeito? Você vê que hoje em dia nós temos homens da ciência humana, psiquiatras, como Deepak Chopra e outros, né, que já estudam justamente isso, né? Você encarar as suas sombras. As sombras, entre aspas, são exatamente as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Joana de Ângeles fala nisso, né? O espírito Joana de Ângeles fala em vários dos seus livros, ela cita inclusive essa palavra, a nossa sombra, né? E o homem de bem, ele olha as suas sombras, não para ficar preso numa situação de que, eu sofro, mas numa situação de levá-la para a luz. De trazer a sombra da obscuridade e trazê-la para a luminosidade. Mas fala, Paulo, o que estava querendo falar? É que me ocorreu algo que está muito claro por Jesus no Pai Nosso. Livrai-nos do mal. Todas as pessoas imaginam que este mal é algo externo. Pode ser o assalto, a doença, o desemprego. O mal é aquele que reside dentro de nós. É força para livrar-nos do mal. Agora, para isso, ele precisa ser percebido, identificado e, com muita tenacidade, com muita vontade, com muita sinceridade, autopiedade, retirado de dentro de nós. E não adianta querer simplesmente sufocar, dominar. É preciso que aí se processe aquilo que tanto se prega no meio espírita, que é a renovação íntima, né? A transformação íntima. Porque aquilo que fica sufocado, mas dia menos dia, num momento de vigilância, por isso, o vigiai e orai. Porque é preciso que eu vigie para poder, né? Para que a minha oração, a minha intenção seja a melhor e a mais elevada possível, né? Se eu simplesmente dominar, no momento de vigilância, o meu tigre bota as garras de fora. Não tem jeito. Me lembrei da música. Qual dela? Sentimento ilhado, morto amordaçado, volta a incomodar. Se está morto, como é que pode incomodar? Não incomoda, né? Não tá. Mas olha, infelizmente, o nosso programa está tão chegando ao gostoso. fim. Queridos, para nós, tê-los aqui, ter o Paulo e a Doris é motivo de muita alegria. Paulo, fique à vontade para se despedir, depois Doris. Fique à vontade. Mando meu abraço a todos aqueles que nos assistiram. Lembrando, pensemos em Jesus, reforcemos o estudo do Evangelho. Essa é a mudança que a sociedade, o nosso planeta vai fazer. Um dia, quando nós nos transformarmos no homem de bem. Tudo depende de nós, de cada um de nós. E Paulo, quem quiser conversar com você, vai poder te encontrar onde? Aqui no Movimento Espírita da cidade? Sociedade Espírita, Amor e Caridade, Rua da Paineira, 1071. Todos são bem-vindos, em nome do Cristo. Doris, também, eu também muito obrigado. Quero agradecer demais a vocês, né, da Sociedade Espírita Amor e Caridade, com esse programa, nos dando essa oportunidade. E a todos os que tiveram a paciência de nos ouvir, um grande abraço. Que possamos juntos caminhar rumo à felicidade, que é o que todos almejamos. Fiquem com Deus. Quem quiser conversar com você, te encontrar, além da Casa da Cultura Espírita, onde mais te encontra? Eu tenho um e-mail onde podem contactar para, se quiserem colocar alguma pergunta, né? É Doris Gandres, tudo junto, minúsculo, @yahoo.com.br. E também Estou no Correio aqui às Espírita. ordens para trocar ideias com vocês. E no Correio Espírita você também tem uma coluna? Tenho, mensalmente tem uma coluna no Correio Espírita, que é o único jornal do nosso estado do Rio de Janeiro.
Jornal Espírita. E um livro também, né? Eu estou puxando aqui as informações dela, que ela ficando caladinha. Caladinha, né? Tem um livro que eu acho que está esgotado, não sei se vai ser reeditado, que é A Felicidade ao Nosso Alcance. Porque realmente ela não está, ela é ao nosso alcance. E a Casa da Cultura Espírita fica onde? Na rua Guareí, número 71, em Araras. Queridos, diante de tantas informações, eu espero que vocês possam ter dias memoráveis e qualquer coisa que vocês queiram saber, busquem a Casa Espírita mais próxima da sua residência, porque todas elas têm esse clima de fraternidade que vocês viram no nosso programa de hoje. O programa Espírita Amor e Caridade se despede de vocês, desejando fartura de bênçãos, para que a sua vida seja repleta daquilo que você merece, daquilo que você precisa. Um grande abraço e até o próximo programa Espírita Amor e Caridade. Gostou do nosso bate-papo? Então não perca um vídeo que nós preparamos especialmente para você assistir sobre o tema de hoje. Todos os vícios e mesmo os simples defeitos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Porque tudo o que superexcita o sentimento de personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade. Você acredita que é possível fazer uma transformação na sua vida? Você percebe se já vem passando por mudanças desde o seu nascimento até hoje, pelas informações que você tem da sua família, das pessoas que vivem perto de você? Se há grandes mudanças, poucas mudanças, se os nossos hábitos do passado estão se repetindo no presente, tornando a nossa vida apenas uma repetição. Nós não podemos entender, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, nós estamos aqui exatamente para agir hoje de uma maneira melhor do que agimos no passado. Tem pessoas que, lembra, que diziam antigamente, pau que nasce torto, morre torto. Eu falo, que triste, porque aí como é que fica a mudança? Como é que fica a lei de progresso? Como é que fica a lei de evolução? Então, nós nos transformamos, sim. Existem mudanças físicas no nosso corpo o tempo todo, né? Enquanto, aparentemente, nós podemos estar aqui paradas, mas o nosso corpo internamente, o coração está batendo, o pulmão está trabalhando, todo o aparelho digestório, o aparelho renal, então, é movimento. A transformação pessoal pode ter alguns níveis. Pode ter uma transformação pessoal biológica, psicológica, social, e inclusive espiritual e até uma transformação espírita. A transformação pessoal, nós temos que pensar em evolução do espírito, do princípio inteligente. A transformação, ela confunde um pouco a palavra, porque ela está ligada à matéria. Na realidade, o espírito, ele se atualiza. Nós não chegamos à Terra a cada oportunidade nova para chegarmos aqui e sairmos daqui da mesma forma. Essa mudança interior ou a reforma íntima, ela é o único caminho que nos faz sermos melhores e mais felizes. Vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma anotação de Allan Kardec, de onde ele recebeu a orientação dos benfeitores espirituais sobre a transformação moral. Se conhece o verdadeiro espírita ou cristão pela transformação moral e pelo esforço que ele faz para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. A transformação pessoal é realmente uma necessidade na vida da criatura. Ela expressa especialmente uma mudança de mentalidade, mas isso só acontece se a pessoa despertar para o sentido da vida. A mudança interior influencia demais nos acontecimentos cotidianos. Se nós temos uma mudança interior
elevada espiritualmente falando, moralmente dizendo, nós teremos uma vida mais feliz no cotidiano. Se for o contrário, certamente não teremos uma vida com grande significado. Você pode pegar uma pessoa omissa, sempre está fugindo da responsabilidade. Aparece um entrave, ela se esconde. E muitas vezes se esconde através da bebida, da droga, do excesso de sono, do shopping terapia, da cerveja terapia. São várias terapias que a pessoa usa como subterfúgio para sair daquilo lá. Omissão, o comportamento belicoso, o comportamento pacifista, a determinação de um indivíduo enfrentar situações, né? São traços que nos tipificam, que nos marcam, né? Que as pessoas até conhecem. Nossa, tal pessoa é criativa ou é determinada, é objetiva ou é omissa. Nós temos que pegar este comportamento e começar a trabalhar. Aqueles que são bons, bacana, legal, eu vou reforçar. Aqueles que são nocivos, dispensáveis, obsoletos, eles precisam ser trabalhados. Por vezes falamos tanto de uma transformação muito grande e o que a gente pode é menos. Então a transformação todo dia a gente faz um pouco. Transformar-se é analisar-se, é perceber se tudo aquilo que você está vivendo, no momento em que você está vivendo, te faz bem, te traz tranquilidade, te traz felicidade e isso te dá a possibilidade de um relacionamento tranquilo com o seu próximo, né? que é importante para todos nós. Então, para mim, transformação pessoal é adaptação àquilo que você está vivendo. Então, nós aprendemos sempre, né? Se atualizar significa mesmo se exercitar no amor. Ser aquela pessoa que, através daquilo que ela coloca como princípio da sua vida, o leva a pensar diferente e melhor sobre todas as coisas da vida. Faça em você a mudança que você quer ver no mundo. Muitas vezes, até as pessoas chegam à casa espírita esperando que o outro que não veio mude. Porque para aquele que veio buscar ajuda, muitas vezes o outro é a fonte do sofrimento. Mas, se nós olharmos para a vida como eu necessito da transformação, é um convite a mim, quando se apresenta alguma dificuldade no meu caminho, eu que necessito modificá-la. Por exemplo, se no meu trabalho, muitas vezes a pessoa tem uma indisposição enorme com um chefe, por exemplo, batalha, vai lá e busca outro trabalho. E, incrivelmente, encontra outro chefe igual. O autoconhecimento ele é extremamente importante para todos nós, porque é através do autoconhecimento que eu sei, de fato, o que eu sou, quem eu sou e posso estabelecer aquilo que eu quero para mim. O autoconhecimento é você saber do que você é capaz, daquilo que você não consegue ainda fazer e trabalhar para conseguir melhorar, né? Das suas limitações, das suas virtudes. Muitas pessoas acham que saber da sua capacidade é egoísmo ou é arrogância. Não é, né? É ser um ser integral. Somos seres capacitados. E nós temos em nós, latentes em nós, a semente da perfectibilidade. E precisamos nos conscientizar disso. Nós somos produtos ou consequência dos nossos hábitos. E devido ao fato de estarmos ainda nos primeiros degraus de uma evolução infinita, estes hábitos não são ainda aqueles que nos predispõem ao crescimento, à convivência, a atitudes adequadas. Nunca se vendeu tantos livros de autoconhecimento. E nós continuamos procurando o nosso autoconhecimento no outro, procurando efetivar a nossa mudança, o nosso conhecimento no outro. O autoconhecimento é nosso. Santo Agostinho nos dizia que todos os dias fizéssemos uma análise profunda das nossas ações. O autoconhecimento não está em nenhum livro de um expert formado em uma grande universidade de Massachusetts ou qualquer que seja. Se nós pudéssemos compreender apenas o Sermão do Monte de Jesus, nós já teríamos aí a primeira lição
e o grande propósito de fazer com que busquemos primeiro a nós. Nós sabemos das nossas fraquezas, mas temos que enfrentá-las. Nos acontecimentos do passado, nós fomos formando uma forma de pensar meio radical. Infelizmente, nós somos ainda um pouco teimosos, um pouco egoístas, e o orgulho, ele não nos deixa modificar. Quando alguém nos diz, olha, você precisa mudar a sua forma de ser, você precisa rever a sua forma de agir. Aí o nosso orgulho grita dentro de nós. Não, mas por quê? O meu ponto de vista está correto. Eu não tenho o porquê rever valores. Um exemplo na Revista Espírita de julho de 1865, em que Kardec justamente traz um exemplo bastante semelhante que pode ilustrar aqui esta nossa colocação. Há um rapaz cego que poderia ser curado através do tratamento de um magnetizador, e ele não consegue a cura, ele não alcança a cura, justamente porque ele não está predisposto a se modificar moralmente e receber aquela magnetização, receber aquela cura e se melhorar. É bastante interessante o exemplo nesse sentido. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Enfim, se fez a outrem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do